Elivaldo Barbosa, a gente vai trazer aqui uma informação sobre uma nova postura do governo do estado em relação a negociações com as categorias, com os sindicatos, sempre que eles forem pedir algum tipo de reajuste ou novas propostas de melhorias, né? O governo criou uma espécie de mesa permanente de discussões, de diálogo com as diversas categorias do serviço público do Estado acerca de melhorias, principalmente salariais. E já há uma próxima reunião para esse conselho que trata da política salarial no diálogo com as categorias que têm a participação, naturalmente, da área financeira. E quem conta os detalhes desses entendimentos, inclusive com perspectiva de política salarial já para este ano ou principalmente para o próximo ano, que serão discutidas aí, quem sabe, na lei orçamentária no segundo semestre, é o secretário de Fazenda, Emílio Júnior. Tudo que foi organizado e foi aprovado vai ser cumprido, né? Então, assim, o governo também instituiu a mesa de estadual de negociação permanente, né? Para aquilo que as categorias quiserem de maneira separada, que seja negociado lá. E lá nessa mesa, ela é coordenada pela nossa secretária de Relações Sociais, Núbia, né? Mas composta por toda a equipe econômica do governo. Então, se tiver algo assim específico de cada categoria, vai ter que passar pelo MEP, que as reuniões sobre reestruturação de carreiras, elas começam a partir do mês de agosto. O que essa mudança pode proporcionar de bom nessa relação? Quando o secretário fala de reestruturação de carreira, essas discussões com as categorias não giram apenas em torno de melhorias salariais. Apesar da importância, eu diria até que é o principal ponto. Toda categoria busca um salário de acordo com o que avalia que merece. Mas a reestruturação de carreira estabelece, por exemplo, plano de cargo e carreira, ganhos que determinadas categorias conseguem ao longo da atuação no serviço público do Estado. Enfim, é uma questão muito mais profunda. Por isso é que o governo, com a intermediação da secretaria que trata exatamente dessa área de relacionamento institucional, com a secretária Núbia à frente, e a área econômica, fazenda, administração e planejamento, para que esse diálogo ele não fique apenas centrado nas datas base, das negociações anuais, e que seja um entendimento permanente, com reuniões frequentes. A próxima reunião será em agosto e, segundo o secretário Emílio Júnior, novas situações poderão ser tratadas, principalmente relacionadas à reestruturação de carreiras. Várias categorias, por exemplo, na ADAP, recentemente teve essa reestruturação de carreira dos médicos veterinários, agrônomos, das diversas categorias que existem na instituição, hoje vinculadas à SADA, que é uma Secretaria de Assistência e Defesa Agropecuária, uma nova pasta no primeiro escalão do governo do Estado, e que teve recentemente essa conquista, que foi aprovada nessas negociações, enviadas através de um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, e agora com a tendência de ser incorporada a cada categoria que compõe aquela pasta essencial, importante não só para o governo, mas para o Estado. Eu vejo aí também duas situações onde a categoria se sente mais valorizada, então mais motivada para atuar, e também evita movimentos grevistas que paralisam a instituição. Ou se evita, pelo menos propõe um entendimento antes de que ele seja deflagrado, não é? Muitas vezes o movimento grevista que traz sempre prejuízos a quem está lá na ponta, a sociedade, mas às vezes ele é inevitável. Mas esse canal de entendimento, ele pode fazer um planejamento, um entendimento prévio. Por exemplo, recentemente nós tivemos a greve da UESP, não é? Sim. Uma greve que se prolongou até com um bom tempo, trouxe muitos prejuízos, mas lá os professores, servidores, de um modo geral, tinham todo o direito de reivindicar melhorias salariais, fizeram uma avaliação de perdas históricas. Essa situação gerou um debate muito forte, um impacto muito grande, e foi tratada exatamente nessas rodadas de conversações, de entendimentos, negociações. Depois parou na Assembleia Legislativa, que recentemente, semana passada, inclusive, foi aprovado já com um aumento salarial de acordo com esse entendimento entre as partes, categorias e governo do Estado. Divergências sempre vão acontecer entre as categorias e a gestão pública. Agora, vamos mudar de assunto aqui e falar sobre as reuniões
do Copom, né, que envolvem o Banco Central, foi uma série de encontros durante os últimos dias e foi batido o martelo definida a taxa Selic. Conforme o previsto, não é, Aline? Essa reunião teve uma grande repercussão, principalmente por fatos, episódios que envolveram a autoridade monetária brasileira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula. De lado a lado, tivemos aí palavras assim inadequadas, situações inadequadas. Ninguém pode negar que Roberto Campos Neto, que é uma autoridade importante, qualquer fala de determinadas autoridades interfere no mercado, é bolsa que desce, é dólar que sobe, é tensão na relação de partidos políticos no Congresso Nacional. Então, esta semana foi repleta desses fatos e que estava exatamente casando com a reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária. Em São Paulo, o presidente Roberto Campos Neto, lá ao lado do governador Tarcísio de Freitas, e acabou declarando à imprensa que se Tarcísio Freitas for o presidente, ele aceita ser ministro da Fazenda. Tudo bem, isso aí não é surpresa para ninguém. Agora, precisava declarar isso, né? Foi para um jantar. Bastava ter uma ligação, olha, estamos juntos, tal. Camisa do Brasil. Porque ele é autoridade monetária nacional. Da mesma forma, o presidente Lula. Independente. Da mesma forma, o presidente Lula, que soltou os cachorros do Banco Central, afirmando que o presidente ele tem lado, aquilo ali interfere na política do governo de garantir o desenvolvimento econômico. Então, atirou farpas e acabou deixando de lado, ou contaminando um debate fundamental, essencial, e que acabou ontem culminando com a manutenção da chamada taxa Selic, a taxa básica de juros. Interessante, olha, foi uma preservação essa decisão. Todo mundo quer que a taxa de juros caia, mas a decisão de ontem foi a mais prudente possível e a mais correta para esse momento, porque aí preserva algo que foi uma conquista do Banco Central, a autonomia, e foi uma decisão unânime. Os 9 membros votaram favoravelmente à manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano. Olha, o que isso significa? Os 4 indicados pelo presidente Lula acompanharam a decisão dos demais. Então, lá não teve interferência de governo, nem de falas do presidente e nem também da postura assumida de forma equivocada pelo presidente do Banco Central. Acabou a instituição prevalecendo uma análise técnica e fechando com unanimidade a decisão. Ao contrário de maio, em que foi rachado lá o plenário. 4 votaram por uma redução de 0,5 ponto percentual, 4 votaram por 0,25 e acabou tendo um voto de Minerva do presidente. Dividiu no meio, né, o plenário. Agora não. Todos os integrantes do BC acompanharam essa decisão, então foi uma decisão unânime que preserva a instituição numa análise técnica, que são incertezas com relação à inflação e dúvidas também à consistência da política fiscal do governo de controle de gastos. Por essa razão, a política monetária que trata do controle da inflação resolveu manter a taxa como está, interrompendo uma tendência de queda, Aline, iniciada em agosto do ano passado. Mas, mesmo assim, é a menor taxa desde 2022, quando ela andou um pouco com tendência de elevação. Bom, a gente vai dar um spoiler do nosso quadro de eleições 2024 aqui da Cidade Verde, já falando de um tema que a gente até achava que já estava quieto. Tranquilo. E remexeu de novo, um quiprocó na Câmara Municipal de Teresina. A vereadora Graça Amorim, hoje filiada ao PRD, está lá numa situação tranquila, substituiu Leonardo Eulálio, que foi afastado, foi cassado por uma ação movida pela vereadora Graça Amorim, referente à eleição de 2020, lá pela cota feminina. A Justiça Eleitoral decidiu, a vereadora assumiu o mandato, está lá tranquila, numa situação de absoluta estabilidade. Só que o Progressistas ingressou com uma ação na Justiça Eleitoral, através da advogada Ívila Araújo, e essa ação já teve um passo dado ontem, que foi o parecer do procurador eleitoral Alexandre Assunção, que representa o Ministério Público Federal na Justiça Eleitoral, e esse parecer, Aline, foi favorável ao Progressistas, ou seja, no entendimento do procurador, a vaga pertence a quem está no partido, não ao ocupante que deixou a sigla, porque a vaga é do partido no entendimento do Ministério Público Federal. Bom, o que isso significa? Se esse entendimento prevalecer no julgamento que vai envolver o Tribunal Regional Eleitoral, a vereadora perderia o mandato. Agora, vale dizer que esse é um parecer do Ministério Público Federal. Não é decisão, não é decisão. Por quê? O Ministério Público Federal entende que, com a cassação do vereador Leonardo Eulálio, os votos do PL foram
tirados, foram anulados, quem assume a vaga passa a ser do Progressistas. Ele vai lá olhar a lista do Progressistas. Primeiro suplente, Graça Amorim. Ah, não está mais no Progressistas, está no PRD. Segundo suplente, Inácio Carvalho. Ah, está no PT, também está fora. Terceiro suplente, Vitor Linhares. É esse aí que aparece agora, veja só. Vamos mostrar aí a foto. Ele já está Olha até, ele aqui. Ele já está até de terno. Já está elegante, de terno. Tudo, já pousando como vereador, né? Preparado para assumir suplente, o cargo. Calma, suplente. Foi só um parecer do Ministério Público Federal. Essa matéria, claro, que é importante, pode até influenciar os magistrados responsáveis pela decisão, Aline. Mas, no entendimento do Ministério Público Federal, a vaga seria do terceiro suplente, porque ele permanece filiado ao Progressistas. A favor de Graça Amorim, tem um argumento de que a desfiliação de Graça Amorim, ou seja, a troca de partido do Progressistas para o PRD, aconteceu dentro do prazo legal, da chamada janela partidária, que foi lá em abril. Então, ela não trocou de partido à revelia da lei, e sim dentro do que preceitua a legislação eleitoral vigente. Por isso, ela assumiu o mandato. Agora, não deixa de trazer um certo transtorno, principalmente agora, num ano de eleição, né? Estamos há 3 meses da eleição. Imagina a dor de cabeça que isso pode provocar. A gente está bem pertinho das convenções e bem pertinho da campanha e mais perto, né, cada vez mais do período eleitoral. Vamos aguardar. Daqui a pouco tem mais. Tem sim. Ontem nós mostramos uma situação de São Miguel do Tapuio, com o governador ao lado do prefeito Pompílio Evaristo Pompilim. Mas a situação lá não é assim tão favorável à presença do governador no palanque de Pompilim, não. Nós temos provas materiais, vídeos que mostram também uma identidade do vereador com o candidato da oposição em São Miguel do Tapuio. E mais o quadro pré-eleitoral de Monsenhor Gil, aqui perto. E um dado interessante, Aline, eu descobri ontem que 20% do eleitorado de Monsenhor Gil mora em Teresina. Pode decidir a eleição. Já a gente vai trazer isso. Até mais. Obrigada, Elivaldo.